Você já imaginou como os erros do passado podem ecoar ao longo de gerações, destruindo vidas e sonhos? No coração da família mais poderosa de Israel, essas cicatrizes são profundas e dolorosas. O que deveria ser um legado de glória se tornou uma sucessão de tragédias que marcaram para sempre a linhagem do rei Davi. Tamar, Amnon, Absalão, Adonias, nomes que carregam histórias de dor, vingança e ambição desmedida. Mas será que todos esses infortúnios eram inevitáveis? E, mais importante, o que podemos aprender com eles? Neste vídeo, vamos desvendar os eventos que transformaram uma família real em um campo de batalha emocional, onde os laços de sangue foram rompidos pelo poder, pela paixão e pela falta de justiça. Prepare-se para descobrir os segredos por trás de cada escolha, cada traição e cada consequência. Se você pensa que conhece a história de Davi, prepare-se para uma nova perspectiva, uma que revela as sombras ocultas por trás do trono. Acompanhe-nos enquanto exploramos o fim trágico dos filhos de Davi, onde as lições aprendidas podem muito bem ser aplicadas na sua própria vida. Afinal, quem nunca se viu preso entre o dever e o desejo, entre a justiça e a vingança? Esta é uma jornada que vai além das páginas da história, tocando diretamente o coração humano. Amnon, filho do poderoso rei Davi, se vê consumido por uma obsessão perigosa e irracional por sua meia-irmã Tamar. Tamar, conhecida por sua extraordinária beleza, é o foco de uma atração doentia que faz Amnon perder completamente a noção de moralidade e respeito. Imagine alguém tão cego por seus desejos que se esquece de qualquer consequência, assim como Amnon, que, movido por essa paixão distorcida, ignora todos os valores que a família de Davi prezava. Essa obsessão é um exemplo claro de como o desejo pode nublar o julgamento, levando a ações impensadas e trágicas. No auge dessa obsessão, Amnon decide enganar a todos fingindo estar gravemente doente, um ardil para atrair Tamar para seus aposentos. Ele a convence a vir sob o pretexto de precisar de cuidados, mas seu verdadeiro plano é muito mais sombrio. Quando finalmente ficam a sós, ele a assalta, ignorando completamente os pedidos de misericórdia de Tamar. É uma traição inominável, que mostra o quão longe uma mente atormentada pode ir quando guiada por desejos egoístas e pela falta de controle. O ato de Amnon é um aviso do perigo de deixar que os impulsos sombrios dominem a razão. Após o crime, o desprezo que Amnon passa a sentir por Tamar é quase tão devastador quanto o próprio ataque. Tamar, antes uma jovem cheia de vida, vê-se agora devastada e desonrada, buscando refúgio nos braços de seu irmão Absalão. A dor de Tamar é palpável, uma ferida aberta que jamais será curada. Este é o tipo de sofrimento que ressoa em gerações, uma lembrança constante das tragédias que podem nascer da luxúria e da falta de justiça. Absalão, seu irmão, carrega a dor de Tamar consigo, um fardo que logo se transformará em algo mais sombrio. A resposta do rei Davi ao crime cometido por Amnon foi, no mínimo, decepcionante. Apesar de sua ira, Davi escolheu a inação, deixando seu filho impune, o que só intensificou o desejo de vingança de Absalão. Quando uma injustiça dessas proporções ocorre e não há punição, é natural que a raiva e a dor se transformem em algo mais perigoso. Absalão, vendo o sofrimento de sua irmã Tamar, carrega consigo um sentimento de revolta que cresce a cada dia, tornando-se uma chama que só a vingança pode apagar. 2 anos se passam, mas o desejo de Absalão por justiça nunca esmorece. Ele cuidadosamente arquiteta um plano para punir Amnon da forma que acredita ser justa. Aproveitando a ocasião de um banquete, Absalão ordena a morte de Amnon, finalmente vingando o ataque à sua irmã. O que Absalão fez não foi apenas uma vingança pessoal, mas também uma tentativa de restaurar a honra de Tamar
e mostrar ao mundo que tal crime não ficaria impune. Nesse momento, ele se torna não apenas o irmão protetor, mas também um executor implacável da justiça que Davi não conseguiu implementar. No entanto, a morte de Amnon não traz paz a Absalão, mas sim uma fuga desesperada para salvar sua própria vida. A família de Davi, já dividida e fragilizada, agora se vê mergulhada em um abismo ainda mais profundo de tensão e desconfiança. A vingança, ao invés de curar as feridas, só as aprofunda, trazendo consigo novas consequências que Absalão ainda terá que enfrentar. Essa é uma lição amarga de como a busca por justiça pode se transformar em um ciclo interminável de dor e retribuição. Com o tempo, Absalão não só se tornou mais amargurado, mas também mais ambicioso. Ele começou a se ver como um líder mais capaz e justo do que seu próprio pai, rei Davi. A decepção com a inação de Davi em relação a Amnon foi o estopim para que Absalão decidisse tomar o poder em suas próprias mãos. Ele sabia que conquistar o apoio do povo seria crucial, e assim começou a se posicionar como o salvador de Israel, alguém que, ao contrário de seu pai, estava disposto a agir quando necessário. Seu carisma e a dor que ele carregava fizeram dele uma figura atraente para muitos. À medida que o apoio a Absalão crescia, a tensão na família de Davi e no reino como um todo aumentava. Absalão, com seu séquito de seguidores, estava determinado a tomar o trono, acreditando que era o único capaz de trazer a justiça e a liderança que Israel necessitava. O que começou como uma disputa familiar, logo se transformou em uma guerra civil, com Absalão se autoproclamando rei e forçando Davi a fugir de Jerusalém. O conflito que se seguiu foi uma luta não só pelo poder, mas também por ideais, honra e a própria alma de Israel. Infelizmente, a rebelião de Absalão culminou em um final trágico. Durante a batalha decisiva, Absalão encontrou seu destino final, deixando Davi em um estado de profunda tristeza e desolação. A morte de Absalão foi um golpe brutal para Davi, que, apesar de tudo, amava seu filho. A rebelião não trouxe a glória que Absalão esperava, mas sim a ruína, tanto para ele quanto para sua família. Este evento deixou cicatrizes permanentes no coração de Davi e na história de Israel, mostrando que, muitas vezes, a busca pelo poder pode levar à destruição de tudo o que é mais querido. As tragédias que assolaram a família de Davi não surgiram do nada. Elas foram, em grande parte, consequências diretas dos pecados do próprio rei. O caso com Batseba e o assassinato de Urias são exemplos claros de como as ações de Davi desestabilizaram sua família e seu reino. Cada erro cometido por Davi parecia reverberar na vida de seus filhos, criando uma cadeia de eventos que trouxe dor e sofrimento a todos ao seu redor. É como se o reino de Davi estivesse pagando o preço por suas transgressões, e o caos que se seguiu foi apenas uma extensão dessas ações. A violência e a decadência moral que se enraizaram na família de Davi não eram apenas questões internas, elas afetaram profundamente a estabilidade do reino. A rebelião de Absalão foi apenas um dos muitos sinais de como a autoridade de Davi estava se corroendo por dentro. Cada ato de traição, vingança e ambição dentro da família real contribuía para um enfraquecimento progressivo do governo de Davi. É importante notar como a falta de justiça em uma família, especialmente uma com tanto poder, pode ter ramificações devastadoras que se espalham por todo o reino. O legado de Davi, apesar de suas glórias, ficou manchado por essa cadeia de violência. A ambição desmedida, a falta de controle e a vingança se tornaram temas recorrentes na história da sua linhagem. A tragédia de sua família serve como um lembrete constante de que o poder sem autocontrole e justiça pode levar à destruição.
A história de Davi e seus filhos é um alerta para todos sobre a importância de reconhecer e enfrentar as próprias falhas antes que elas se transformem em uma tempestade incontrolável que consome tudo ao seu redor. Enquanto a poeira das tragédias de Absalão ainda estava assente, outra tempestade se formava dentro da família de Davi. Adonias, um de seus filhos, via a instabilidade como uma oportunidade para alcançar o trono. Ele não hesitou em conspirar contra seu próprio pai e irmão, acreditando ser o verdadeiro herdeiro do reino. A ambição de Adonias é um exemplo clássico de como a sede pelo poder pode cegar alguém, levando-o a tomar decisões precipitadas que não consideram as consequências a longo prazo. Sua tentativa de usurpação foi ousada, mas a história nos ensina que aqueles que se movem apenas por ambição muitas vezes encontram um fim amargo. No entanto, o destino reservava outro caminho para o trono de Israel. Salomão, escolhido por Deus e apoiado por figuras-chave como Batseba e o profeta Natã, emergiu como o herdeiro legítimo. Diferente de Adonias, Salomão não foi movido apenas por ambição, mas por um senso de justiça e um propósito maior. Ao se consolidar no trono, Salomão teve que lidar com a ameaça contínua de Adonias, que ainda nutria esperanças de tomar o poder. A solução que Salomão encontrou foi definitiva e implacável. Para garantir a paz e estabilidade, ele ordenou a execução de Adonias. Este ato, por mais duro que possa parecer, foi necessário para proteger o reino e assegurar que a ordem fosse restabelecida. A ascensão de Salomão não foi apenas um marco na história de Israel, mas também um ponto de virada na história da família de Davi. Com Salomão no trono, o reino entrou em uma era de prosperidade e sabedoria, mas as sombras das tragédias passadas nunca desapareceram completamente. A história de Adonias e Salomão é uma prova de que o poder, quando buscado de maneira insensata, pode destruir famílias e nações. Salomão, ao contrário de seus irmãos, escolheu o caminho da sabedoria e da justiça, mostrando que a verdadeira força reside não apenas na ambição, mas na capacidade de liderar com integridade. Lembre-se, o poder sem integridade destrói. A justiça sem compaixão fere, e o amor sem limites pode se transformar em obsessão. Então, eu te convido a aplicar tudo o que aprendeu aqui. Não deixe que a história se repita. Comece agora a trilhar um caminho diferente. E se você quer continuar aprofundando seus conhecimentos e descobrir ainda mais sobre essas histórias poderosas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora que você conhece a fundo as tragédias que marcaram a família de Davi, é impossível não refletir sobre as próprias escolhas e como elas podem impactar nossa vida e as vidas daqueles que nos cercam. Será que você está permitindo que erros do passado definam o seu futuro? Está agindo com sabedoria ou deixando que a ambição, o orgulho ou a vingança guiem seus passos? Pense bem. O que você pode fazer hoje para quebrar ciclos de dor e criar um legado de paz e justiça? Talvez seja a hora de perdoar, de buscar a verdadeira sabedoria ou até de reavaliar seus próprios desejos. Juntos, vamos explorar e aprender com as lições mais profundas da vida.